Olá, amigos, Deus te abençoe poderosamente, chegando agora a palavra urgente para abençoar o teu dia, a tua hora neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. É dia de libertação, é dia de paz, é dia de bênção para a sua vida. É dia das cadeias serem quebradas e os grilhões despedaçados, porque operando Deus, quem impedirá? Eu sou o pastor Eliezer Meireles, estou aqui agora para compartilhar com você o bom recado do Senhor. Aquela boa mensagem que toca no coração, que fala ao coração. E aí você recebe a luz de Cristo, a luz de Deus. E dali em diante você anda iluminado, debaixo da direção do Todo-Poderoso. E aí é vitória, sucesso para a glória do Senhor. Nós vamos acompanhar aqui a história do Jair Fonseca. Uma história que desde o começo, você vai ver comigo, ela começa muito embaraçada. Mas através do poder de Deus, esses caminhos vão ser endireitados, porque Deus é bom e fiel. Creia nisso. Vamos ver o início dessa história em nome de Jesus. Eu nasci já que meu pai bebia. Minha mãe sempre brigava sempre com ele, mas meu pai era viciado no álcool. A gente foi virando adolescente e como eu via meu pai também beber, eu achava que aquilo era normal. E nós começamos a beber também. Comecei a trabalhar de alfaiate. Foi assim que eu conheci a Regina lá no colégio. Eu era muito nova, né? Tinha 15 anos. E a gente começou a namorar. Eu já estava com mais ou menos uns 18 anos, 19 anos. Como lá em Goiás não tem muitas oportunidades, meus irmãos mais velhos já tinham vindo para São Paulo. Começaram a trabalhar nesse ramo de metalúrgica. E em 99 eu vim para São Paulo, porque eles arrumaram um trabalho para mim aqui. Aí a Regina ficou no estado de Goiás. Ela queria vir para São Paulo, logo eu arrumei uma casa aqui em Araraquara. A gente foi morar junto sem casar, que a gente não tinha um entendimento ainda. Sempre lutando comigo junto, né? Passou muita luta aqui, nós dois. Nossa casa em Araraquara era uma casa muito simples. No outro ano eu vim para Piracicaba, aluguei uma casa aqui e trouxe a Regina também. Passava na minha cabeça insegurança, porque eu era muito nova e eu pensava, né, que ele estava bebendo, porque ele bebia naquela época ainda. Você viu aí como a história começa, o embaraço desde a infância, vendo já o pai ali, né, naquele entorpecente, no álcool, mergulhado nessas coisas terríveis, e ali a família já desestruturada com essa problemática, e ele vai pelo mesmo caminho. Tem coisas, às vezes, que parece que persegue a pessoa. Já percebeu isso? Defeitos, atitudes erradas que você viu alguém fazer e daqui a pouco você está fazendo igual. E muitas das vezes isso acontece muito mesmo na família. Viu o avô fazer, o pai fazer, às vezes está fazendo a mesma coisa, parece até que foge do controle. Quantas pessoas disseram um dia, eu nunca vou fazer isso, daqui a pouco está fazendo. Porque o homem sem Deus, ele não consegue nada. Você viu aí comigo que ele, né, a companheira lá, que ele amava, que estava junto e tal, mas não era ainda casado, ainda muito envolvido com os vícios, e aí os problemas muito grandes, as pessoas sofrendo por falta de Deus. Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. Toda vez que a pessoa ela quer endireitar o caminho dela, ela precisa recorrer a Deus. E Deus nos ensina, Deus traz princípios, que quando você e eu colocamos em prática, tudo aquilo que estava tortuoso na nossa vida é endireitado. Aqueles caminhos que aos nossos olhos eram tão bons, mas que traziam tanto mal, são arrancados da nossa vida. E dali em diante, você e eu começamos a andar no caminho da luz, no caminho de Jesus. Aí é vitória atrás de vitória. Aí é sucesso atrás de sucesso. Aí você vence para a honra e a glória do nosso Deus. Eu quero ver com você agora uma reportagem que fala desse assunto. Vem comigo em nome de Jesus. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, na faixa etária de 20 a 39 anos, aproximadamente 13% do total de mortes no mundo são atribuíveis ao álcool. Em entrevista ao jornal The Sunday Times, o ex-jogador de futebol Wayne Rooney revelou que quase terminou seu casamento e encerrou de forma prematura sua carreira por conta do vício. Conforme pesquisa publicada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o número de mortes entre os homens por conta do alcoolismo cresceu cerca de 10% na comparação entre 2010 e 2023. Essa doença pode causar sequelas como pancreatite, cirrose, problemas cardíacos, insônia e até mesmo câncer. Você viu aí quantas famílias sendo aí impactadas, pessoas negativamente por tudo isso.
Você vê uma brecha, uma lacuna que alguém deu lá atrás, ou uma mãe ou um pai, e a pessoa muitas das vezes ela se vê repetindo os mesmos erros do passado, repetindo os mesmos erros das antigas gerações. E é necessário uma quebra nestas atitudes, nessas maldições, nessas más atitudes, para que haja uma transformação. Para resultados diferentes, são necessárias atitudes diferentes. E para ter atitudes diferentes, só com Cristo Jesus. Jesus entrou na história, a história vai mudar. Creia nisso. Amigos, vamos ver agora o especialista, melhor dizendo, né? Uma especialista falando agora dessa situação em nome de Jesus. O alcoolismo é o vício em álcool. A pessoa ela tem uma dependência de fazer a ingestão de bebidas alcoólicas, seja cerveja, uísque, vodka, a famosa cachaça, né, como é muito comentada e falada, vendida também. Mas é uma dependência que ela só consegue relaxar e dosar o estresse, a ansiedade, ou talvez até pelo hábito, ela não consegue viver sem o álcool. Independente do uso ou de qual álcool que está sendo ingerido, todos eles podem causar prejuízos sérios, tanto fisicamente quanto psicologicamente. O sintoma de uma pessoa viciada em álcool, ela começa a sofrer de abstinência. É um tremor na mão, a pessoa não consegue se concentrar naquilo, ela começa a ter uma necessidade de ingestão, o corpo dela começa a pedir aquela substância. E aí você percebe um humor mais irritadiço, né? Uma agressividade, porque ela começa a ficar desregulada emocionalmente. A gravidade do alcoolismo é extrema. Desde a cirrose hepática, é quando o fígado perde completamente a capacidade de realizar o trabalho dele, que é de auxílio na digestão, de liberação de substâncias primordiais. O fígado é um órgão vital, não tem um ser humano que viva sem fígado. Ele perde completamente isso e além da perda do fígado ou da cirrose hepática, pode gerar um câncer no fígado, pode provocar problemas sociais, de agressão, de violência, porque quando a pessoa ingere o álcool, ela pode perder e costuma perder os sentidos, ela costuma perder aquele senso de limite, ela às vezes vai para o volante e perde o senso de direção. As consequências são muito graves e que sempre tendem a levar ou a acidente ou à morte. Você viu aí o especialista falando acerca dessa situação, é algo muito sério, deve ser tratado. A ciência ajuda, né? Às vezes, a ali tentar tirar a pessoa daquela situação, mas tem calabouços, há situações que a pessoa está tão mergulhada na lama que só Jesus para tirar, só Jesus para reverter o quadro. Por isso que eu quero acompanhar com você agora a continuação dessa história. Vem comigo. Uma certa noite, eu liguei a televisão, estava passando um missionário, Soares. Eu assisti aquelas pregações do missionário e do pastor Jaime também, aquilo lá ia mexendo no meu interior. Entendeu? Eu falava assim, nossa, eu tenho que mudar de vida. Ele sempre falava para mim. Aí eu também assisti, gostei muito. Aí Deus foi abençoando assim a nossa vida financeira, cada vez melhor. Antes de eu ir para a igreja, eu já era patrocinador. Então aí Deus tocou no meu coração para mim abrir uma empresa. Aí eu abri e comecei a pegar uns contratos, fazer umas obras aqui em Piracicaba. Meu irmão está comigo até hoje. A gente abriu essa empresa nós dois e Deus foi abençoando. Meu irmão também foi se convertendo, né? A gente foi crescendo com essa empresa. Nossa empresa hoje chama JS, Indústria e Serviço Metalúrgico. O meu coração foi se abrindo para a palavra e eu comecei também a leitura da Bíblia. Eu cheguei nela e perguntei para ela, vamos conhecer a Igreja da Graça? Ela falou, vamos, e a gente foi. Aí a primeira vez que eu entrei na Igreja da Graça, junto com o Jair, eu senti assim uma presença muito boa de Deus, de paz, de amor. Eu fui muito bem acolhida lá e graças a Deus estamos lá até hoje. Glórias ao nosso Deus. Você já viu que a situação começou a mudar. Através da televisão, através do nosso missionário R.R. Soares, a pregação do Evangelho,
Aí o Jair abre o coração para essa mensagem, aí ele já começa a mudar a visão dele, ele começa a receber transformação, mudança de pensamento, e aí a esposa também, né, companheira, começa ali a mudar as ideias, e daqui a pouco a história muda. Já abriram agora uma empresa, mas não vai parar por aí, não sai daí não, ainda não é o fim. As transformações serão maiores, porque o nosso Deus, ele muda completamente o cenário da nossa vida. De desgraça, ele traz agora um cenário de graça, de favor de Deus. De um cenário de destruição, ele edifica, ele constrói, ele reconstrói tudo, ele restaura. Onde tinha morte, ele traz vida. Onde tinha falência, agora ele traz o sucesso financeiro. Esse é o nosso Deus. Você vai ver que até o casamento, na verdade, a aliança, o relacionamento deles vai mudar. Porque onde Jesus entra, a transformação é sobrenatural, é extraordinária. E a palavra de Deus nos aponta isso. Aqui em 2 Samuel, o capítulo é o capítulo 22, o versículo que vamos meditar é o 33. Diz assim: Deus é a minha fortaleza. O que é isso? Antes, o Jair procurava a fortaleza dele, ele encontrava uma válvula de escape, onde, pastor? No álcool. Quantas pessoas não vivem assim? A válvula de escape da pessoa é o álcool, é o entorpecente, é a prostituição, o engano. Agora não. Agora para o Jair, a fortaleza, o lugar secreto dele é o Senhor, é a palavra de Deus, é o poder de Deus, é confiar nesse Deus. Aí o texto ainda vai dizer, e a minha força. Então agora ele não procura mais força no álcool. Ele não procura mais força nas drogas, na bebedeira, na prostituição, na coisa errada, não. Agora ele encontra forças em Deus. Agora ele vai à congregação, ele ora, ele se fortalece, ele busca o Senhor, e aí não tem falta de nada. O texto ainda vai dizer, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amados, quantas vezes por não vigiar, a gente começa a se embaralhar na vida, se embaraçar com tanta coisa. E para que isso seja arrumado, ajeitado, transformado, somente por meio de Cristo Jesus. O nosso Deus, ele pede uma coisa a você. Ele diz, eu irei adiante de vós e endireitarei os caminhos tortuosos. E ele endireita perfeitamente. Você quer ver a perfeição de Deus? Você quer ver Deus arrumando, organizando tudo na sua vida? Deixa ele na frente. Deixa ele ser o teu pastor. Salmos 23 vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastor faz o quê? Ele vai na frente guiando. Siga Jesus. Siga os princípios que Jesus vai te mostrar na Sagrada Escritura, na palavra dele. Decida obedecer à fé. E aí você vai ver a tua vida mudar completamente da água para o vinho. É transformação total. Como está acontecendo na vida do Jair, vai acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Porque já diz as Sagradas Escrituras, melhor é obedecer do que sacrificar. Tem gente que está sacrificando tanta coisa, às vezes felicidade, família, casamento, porque não quer obedecer. Seja inteligente, obedeça e a luz vai brilhar, vai resplandecer nos teus caminhos. Queridos, vamos ver a conclusão dessa história? Vem comigo. Em 2006, veio aquela necessidade de mudar de vida. Quer saber de uma coisa? Eu não vou beber mais. Aí a gente começou a ouvir a palavra, na palavra sempre vem a respeito do casamento, né? E eu senti o desejo, né, de casar e ele também concordou. Em 2007 nós batizamos, né? No mesmo de 2007 a gente também se casou. Quando a gente abriu a empresa, a gente tinha uma média de 4 funcionários. Mas hoje a gente tem praticamente 18 funcionários. Aí Deus foi abençoando assim a nossa vida financeira, cada vez melhor, né? Estava morando de aluguel. Aí eu passava sempre aqui na porta dessa casa e falava assim, eu tenho vontade de comprar essa casa. Aí a gente comprou uma casa, e isso já em 2009. Hoje eu tenho uma casa com 9 cômodos. Eu nunca me imaginei que eu ia ter uma casa dessa, que eu ia ter condição de ter um carro desse. Então, para mim, foi uma maravilha, uma bênção. A gente fica pensando assim, nossa, como que minha vida era e como minha vida mudou totalmente. E Deus colocou a mão sobre a minha cabeça e Deus me abençoou muito. A lição que eu tirei de tudo isso é que vale muito a pena a gente servir a Deus. Vale a pena realmente andar de acordo com a palavra.
Oh, glória a Deus, aleluia! Você viu aí a história sendo transformada completamente. O relacionamento dos dois, a vida financeira, do nada ao tudo. Da vergonha para a glória. É o que Deus tem para cada um de nós a cada dia. Ninguém está dizendo que a vida deles se tornou, pastor, agora não enfrenta mais luta. Não enfrenta, mas com o auxílio de Cristo Jesus eles vencem todas. E a mesma coisa é para mim e para você. Creia nisso. Por isso que eu quero te convidar, vem aqui para a igreja, vem correndo. Vem aqui para a Estrada do Campinho 5200, Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Santa Margarida, na Estrada do Campinho 5200. Você é o nosso convidado, você de perto, você de longe, venha. Querido, você está vendo aí as imagens da nossa igreja, um lugar amplo, espaçoso, preparado para receber você e toda a sua família. Há um milagre aqui à tua espera. Quarta-feira orando pela família, hein? Às 8, às 15 e 19h30. Isso, quarta-feira, orando pela Sagrada Família. Especialmente também sexta-feira de cura e libertação, 8, 15 e 19h30. Venha para esses momentos de fé, de milagres. Há um milagre à tua espera e vai ser forte o que Deus vai fazer. Amém? Eu quero orar com você. Prepare agora um copo com água. Prepara lá, corre lá rapidinho. Prepare um copo com água que eu quero orar com você e Deus vai operar maravilhas, eu creio. Enquanto você vai lá, eu vou te lembrando que nas nossas mídias sociais há um conteúdo aí vasto, maravilhoso, que vai impactar o teu coração, que vai te abençoar muito. Não fique de fora, aproveita, porque é coisa maravilhosa para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Levante com fé para os céus. Pai, apresentamos a Ti. Deus, coloca agora a tua unção, meu Deus, que queima todos os males, que desfaz toda obra maligna. Deus, e quando essa pessoa beber dessa água, que o milagre aconteça, que a transformação seja total, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Assim seja, beba com toda a tua fé. Está determinada a vitória sobre a tua vida. Se levante agora na fé, sorria, volte agora a viver com muita alegria, porque Deus é contigo e a vitória já é sua pelo poder do nome do Senhor Jesus. Foi maravilhoso estarmos juntos, muito bom, foi grandioso ver a glória de Deus sobre a vida dos nossos amigos, amém? E também sendo derramada sobre você. Um beijo no teu coração, um grande abraço, fique na paz, em nome de Cristo Jesus. Tão poderoso para criar o nosso mundo, quem tem sabedoria para prever um só segundo, quem pode transformar em vencedor um moribundo. Só Deus. Alguém fez o milagre de água em vinho transformar. Quem já fez o prodígio de um cego enxergar? Quem foi que fez Lázaro da morte ressuscitar? Só Deus, só o Criador, Deus que profetiza, só Deus que realiza, só Deus, só Deus, meu Deus, só Deus. Alguém fez o milagre de água em vinho transformar. Quem já fez o prodígio de um cego enxergar? Quem foi que fez Lázaro da morte ressuscitar? Só Deus, só o Criador, Deus que profetiza, só pastor,